O Guilherme Freire, um famosinho aí da direita do Brasil paralelo, da direita católica conservadora, fez um vídeo recentemente com um monte de imprecisões históricas acerca da Inquisição. E ele coloca lá como livro de referência para o vídeo dele, além de outras obras, um livro chamado Inquisição, Tribunal da Misericórdia. No próprio título do livro já dá para ver que o livro é uma apologia, uma tentativa de passar pano para a Inquisição católica. E é um livro que acaba não demonstrando todo o processo histórico em relação à bruxaria. A questão da feitiçaria e a bruxaria foi condenada por diversas sociedades ao longo da história. Mas a partir do momento que nós entramos na Idade Média, em algum momento na chamada Alta Idade Média ali, que vai do início da Idade Média até o ano mais ou menos ano 1000, 1100, 1200, nesse período a bruxaria era pela Igreja Católica já constituída, considerada ali um movimento ineficaz. Então, por isso não tinha sentido a perseguição às bruxas, porque acreditava-se ou olhava-se para a bruxaria com ceticismo, porque acreditava-se que ela não fazia efeito algum, portanto ela não era considerada ali uma heresia. Mas a partir da Baixa Idade Média, especialmente a partir de um determinado momento, ali mais na frente, o próprio Tomás de Aquino vai falar da possibilidade aí de bruxaria acontecer, de demônios até assumirem forma física e humana e ter relação com humanos. Olha, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele fala isso. Os demônios femininos, eles também podiam recolher sêmen de seres humanos, engravidar e gerar, fecundar depois outras mulheres com esses sêmens. É a coisa mais maluca impossível. A Inquisição ela foi criada de formas diferentes, isso nesse vídeo ele está certo, em vários lugares do mundo, mas tem a Inquisição oficial, que ela foi instituída ali na transição do século XII para o século XIII, e a partir de um determinado momento, especialmente do fim da Idade Média, da Alta Idade Média ali, ela passa a ser considerada uma heresia. Aí as mulheres começam a ser perseguidas sim. E ele cita ali o caso de Joana d'Arc, e como se fosse um caso sui generis. Os casos como Joana d'Arc foi o que ficou mais famoso, mas há inúmeros outros casos similares, onde os julgamentos eram todos arbitrários pelo Tribunal da Inquisição. De fato, a Inquisição foi um tribunal criado para quê? Para dar áreas de legalidade. Existiam as práticas de queimar bruxas, por isso que a igreja vai dizer com ceticismo no primeiro momento em relação à bruxaria que ela não tem efeito nenhum para não incentivar esse tipo de prática, queimar bruxas e perseguir hereges. Então a igreja cria o tribunal para dar áreas de legalidade, mas essa justiça funciona como a justiça de hoje em dia. Até hoje a justiça funciona na mesma lógica. Os poderosos geralmente conseguiam com o seu poder se livrar das penas, se livrar da prisão, se livrar das torturas, que também havia. Ele disse que não havia torturas. Existiam inúmeras práticas diferentes de tortura para arrancar a confissão daqueles que eram considerados ali, muitas vezes, inimigos ou até desavenças ou até desafetos de alguns líderes religiosos de determinadas regiões. Então isso foi muito comum em toda a história da Idade Média, especialmente da Alta Idade Média, que é quando a Inquisição vai ser instituída enquanto tribunal, e já mais um pouco para frente, no finzinho da Idade Média, ela começa a incluir a bruxaria. E aí entra a Joana d'Arc como essa prática. Ele fala também do Galileu de forma completamente imprecisa, porque o Galileu ele foi julgado sim por defender o heliocentrismo, e não existia unanimidade. Você podia naquela época especular, mas não podia defender um sistema. Tanto que o próprio Copérnico, que vai ser o responsável pela Revolução Copernicana, na sua obra da Revolução das Orbes Celestes, ele acaba publicando essa obra de forma póstuma. Ele pede para que os discípulos publiquem depois. Ele não publica isso em vida, porque enquanto especulação ele podia ser um estudioso e discutir essas questões nas universidades, que inclusive são criações de fato dos católicos, dos religiosos, uma criação na Idade Média, mas é uma criação que não tinha muita produção, uma produção significativa de forma científica. Não tinha acontecido ainda a Revolução Científica. A Revolução Científica acontece no século XVII. As universidades se resumiam basicamente, ou em grande parte, a discussões escolásticas, que eram discussões muito próximas àquelas feitas pelo próprio Tomás de Aquino nas suas duas grandes obras, na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios, que eram disputas. Nas disputas você poderia defender qualquer lado, e aí o lado que tivesse mais consistente
consistência, ou lado que tivesse mais aliados com o princípio de autoridade, porque era um princípio, não uma falácia, um princípio muito utilizado durante a Idade Média, você tinha que ser amparado em autoridades. A Bíblia era uma grande autoridade, o Aristóteles era uma grande autoridade que inclusive defendia também o geocentrismo. A Bíblia defendia o geocentrismo, em grande parte dela tem o caso de Josué, a passagem de Josué que é emblemática, e tinha o Ptolomeu, que era uma outra grande autoridade antiga. Então, nas disputátios escolásticas, você podia fazer isso. Você não podia defender isso em obras e com o seu próprio nome. Por isso, Copérnico só publica a Revolução das Orbes Celestes depois que ele morre, e o próprio Galileu ele é preso por causa disso, sim. Inclusive, ele tem que escrever um documento, ele é obrigado, para não ir para a fogueira, ele é obrigado a escrever um documento. Tem esse documento escrito pelo Galileu, mostrando ali onde ele renuncia à defesa do heliocentrismo. Tem esse documento. Tem obras muito melhores do que essa Inquisição, Tribunal de Misericórdia, como Antes que os Demônios Voltem. É uma obra do Padre Quevedo que tem uma quantidade inumerável de referências de dos julgamentos que aconteciam na época da Idade Média, principalmente relacionado à questão da bruxaria, porque o Padre Quevedo ele escreve essa obra no contexto ali das décadas de 60 e 70, onde o Brasil estava vivendo uma efervescência de alguns fenômenos religiosos espíritas de candomblé, umbanda e kardecista, muito famosos, e se espalhando para o Brasil. E aí ele fica com medo que esses demônios voltem, o contágio psíquico e todos os problemas psicológicos e psiquiátricos que acabam desenvolvendo ou se desenvolvendo a partir de quando você se incentiva o que a igreja chama de ocultismo, que são práticas religiosas que trabalham muito mais com a mente. Não é que o demônio está voltando, mas são práticas que trabalham com o nosso inconsciente e fazem com que, de forma inconsciente, essas coisas contagiem. O contágio psíquico lá tem inúmeros relatos lá de conventos onde uma freira começava a ter manifestações demoníacas, e muita gente dizia que isso era por conta de bruxaria, e aí o convento inteiro começava por contágio psíquico, porque era sugestão e autossugestão, um fenômeno psicológico hoje altamente estudado e altamente explicado. Então, é tudo questão de estudo. Estudo que parece que o Guilherme Freire não tem. Ele parece que se baseou em poucas obras. O Daniel Hopes, por exemplo, que é um historiador da igreja, é muito interessante, é muito bom você fazer esse tipo de estudo, mas esse tipo de obra revisionista e apologista, a própria igreja pediu perdão pela Inquisição. A igreja só foi reconhecer Joana d'Arc como santa bem depois. O Giordano Bruno, ele foi condenado por várias heresias, uma delas o heliocentrismo, mas também panteísmo, também por defender que o universo era infinito, porque a igreja acreditava que o universo era finito e tinha a Terra como centro. Só posteriormente que a igreja muda essa visão. A igreja colocou esses livros todos no index, que era o índice dos livros proibidos. Então, o Guilherme Freire não sabe nada de Inquisição, não sabe nada de história da igreja e não sabe nada de ciência, de filosofia, bosta nenhuma. Mas é famosinho, né? Ele é um estudiosinho, mas muito germinal, conhece muito pouco, sabe muito pouco. E discutir com esse tipo de gente é sempre complicado, porque eles têm canais aí muito populares e têm muitos seguidores. Mas é uma discussão básica, um tete-a-tete, que eu até proporia aqui, se ele quisesse, a gente ter um debate frente a frente, que eu poderia acabar com todos esses argumentinhos falhados dele de estudar a igreja. Eu fui seminarista, dei para ser padre, fiz filosofia, estudo teologia também. Não sou formado em teologia, mas estudo aí. Eu entrei no seminário em 2002, mas desde 2000 eu sou um convertido. Na verdade, eu me converti em 99 para a Igreja Católica, depois me desconverti. Hoje eu me considero um agnóstico, mas sou um estudioso da religião. Sou também formado em ciências das religiões e na teologia, todos esses adereçozinhos que ele carrega, esses penduricalhos, que não tem nada a ver com a fé, não tem consistência nenhuma quando você estuda teologia de fato, se sustentam. Então são argumentos muito fracos, historicamente, teologicamente, doutrinariamente, e nem as discussões de doutrina mesmo da igreja, eu acho que ele tem condições de suportar com um estudo mais sério, científico, da própria escritura, da própria história da igreja, e por aí vai. Então, mostrando aí que o Guilherme Freire, ele não sabe de nada, mas é um famosinho, famosinho de direita, tem espaço na Brasil Paralelo, que forma essa massa, esse grosso de direitistas católicos brasileiros com um conhecimento do tamanho de uma ervilha e com a profundidade de um pires.
Então é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.